Amém, muito bem. Aula passada a gente não conseguiu ter muito tempo de perguntas e alguma coisa nesse sentido, mas no final dessa aula eu quero deixar um tempinho também para, se quiserem perguntar ou até compartilhar e acrescentar algo também, fiquem à vontade, certamente. Eu estou estudando sobre o assunto, estamos estudando juntos, né? Então, com certeza a contribuição de vocês ajuda muito, tá bom? Então, deixa eu só recapitular um pouquinho o que a gente falou na nossa última aula e principalmente os pontos que a gente conseguiu passar até aqui, tá? Então, vou aqui abrir minha tela. Pronto, todos estão conseguindo ver ali? Tá tranquilo? Beleza. O nome da nossa aula, então, chamados para servir os dons espirituais. O tema se chama assim porque a gente entende que na palavra de Deus, todo aquele que um dia entrega a sua vida para Cristo, ele é chamado para servir. Ele não é só chamado para uma família onde ele faz parte agora, mas ele é chamado também para cuidar dessa família, cuidar uns dos outros e servir a Deus, né? Então, isso é o chamado geral, não só para um ou outro, mas para todos. Na aula passada, então, a gente começou a falar um pouquinho sobre quem nós somos e como a gente, talvez, a junção de tudo que Deus foi fazendo na nossa história, formam a forma que nós podemos servir a Ele, talvez em áreas específicas, mas talvez no decorrer da nossa vida. Então, até tem um livro que ele chama Etapas na Vida de um Líder, que ele fala muito sobre o treinamento, talvez, que Deus faz na vida de um líder, até que ele possa servir, talvez mais específico numa área, e como ele vai falando que esse processo ele é longo, então a gente tem muito tempo de servir em muitas áreas, de desenvolver em muitas áreas, de ver muitas oportunidades diferentes, para depois talvez ter um tempo bem específico na vida adulta de convergência, ou seja, de entender como todas essas coisas que Deus me preparou podem ser usadas para um fim específico ou para alguns fins em específico. Então, esse é um caminho de vida, não é uma coisa rápida. O que a gente viu é que a paixão é o que nos move, é aonde nós podemos servir de alguma forma, onde Deus tem nos direcionado. Os dons são capacitação do Espírito Santo para servir a igreja, e é o que nós podemos fazer, talvez, para servir a comunidade. As habilidades são aprendizados, são facilidades, a gente falou dessa divisão, né, dessa diferença entre habilidades e dons. Os dons são os cristãos, são as habilidades Deus dá a todos também, e com certeza nós vemos isso ao nosso redor. E por fim, o estilo pessoal é talvez nosso temperamento. Nós vemos formas diferentes de lidar com as circunstâncias e Deus também pode usar tudo isso. A aula passada a gente viu um pouquinho sobre a paixão e espero que vocês tenham pelo menos trazido agora também um caderninho, um papel, uma caneta, ou algum lugar para poder anotar. A aula passada já tinha algumas coisas no dever de casa para você anotar um pouquinho, para talvez você identificar um pouquinho mais o que é a sua paixão, o que queima o seu coração, o que talvez Deus já está te preparando a vida toda para servi-lo. E a verdade é que Deus nos prepara a vida toda para que Ele seja honrado e glorificado com essa vida. Então, quanto mais nós identificarmos isso, mais nós estaremos preparados para servir. Eu queria começar essa aula, então, pensando em duas analogias, talvez. E talvez a ideia delas se represente dessas imagens. O que é uma igreja? Existem algumas pessoas, e às vezes é comum, em até momentos da nossa vida, a gente identificar a igreja como um ônibus bem bonito, né? Um ônibus onde você entra e você se torna membro e fala, ok, eu gosto da palavra do pastor, eu gosto da condução dos líderes, eu gosto de como eles fazem, então tem o pastor ou tem o presidente da igreja, ou tem alguém que está dirigindo a igreja, ele está lá na frente dirigindo, tem o cobrador, que pode ser o tesoureiro, pode ser a diretoria, alguma coisa assim, e o resto é passageiro. E aí você começa a acompanhar, você começa a olhar para os lados, nem sempre vai gostar do trajeto, e o problema de quando a gente vê a igreja como um ônibus, a gente se exime muitas vezes das nossas responsabilidades de servir, porque tu está sentadinho e deixa os outros conduzir. E a segunda coisa é que quando tu não gosta, então tu desce do ônibus e tenta achar um outro mais bonito. E muitas vezes Deus nos chama a semear onde a gente está, ou a estar servindo aonde Deus nos colocou, e essa analogia talvez ela seja muito errônea com tudo que nós estamos falando dos dons espirituais. Talvez a melhor figura que represente é a do remo. Não sei se você já viu um barco a remo, mas tem várias categorias, mas em geral são várias pessoas
remando, tem uma pessoa no fundo ou na frente, dependendo qual composição do barco, mas geralmente um está dando a direção e todos os outros estão remando. A velocidade do barco, ela depende da unidade das pessoas e da velocidade que elas impõem no seu braço. Então, quanto mais elas puderem remar juntas, mais direcionado vai estar, e quanto mais velocidade elas impuserem, mais rápido o barco vai navegar de fato. Me parece que a igreja bíblica que Cristo constituiu, ela se parece muito mais com um barco a remo do que com um ônibus. Não uma pessoa ou duas dirigindo e todos os outros sentados olhando, mas todos com uma possibilidade de servir, todos com uma responsabilidade de servir juntos. Porque aí sim a igreja vai crescer muito mais e vai se desenvolver muito mais quando cada um de nós estivermos abertos para servir o que Deus está nos pedindo. Por isso, queria te convidar a abrir só rapidamente nesse texto para nós começarmos, Romanos capítulo 12, versículos de 4 a 5. E a gente vê um pouquinho sobre o que na palavra de Deus fala a respeito dos dons e do corpo de Cristo. Romanos 12, de 4 a 5, diz o seguinte: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Ou seja, a analogia que Paulo estava usando sobre o corpo de Cristo, ela começa pelo nosso corpo, onde nós temos órgãos diferentes, formações diferentes, funções diferentes, e tudo isso forma o nosso corpo. Um dedo não forma o corpo, a cabeça não forma o corpo. Todos compõem o mesmo corpo e faz com que ele funcione. O corpo de Cristo é a mesma coisa. Cristo é o cabeça da igreja. Mas ele instituiu que cada um de nós tivéssemos uma função no corpo dele. E essa função, ele deu a ti e deu a mim, e todos nós somos chamados a servir de maneiras diferentes e de maneiras únicas. E isso é especial porque Deus e Cristo olha o nosso valor dentro do corpo e nos dá responsabilidades dentro dele. Então, isto é talvez a definição de igreja, olhando para os dons espirituais. Você é chamado para servir, eu sou chamado a servir, e se um de nós nos eximirmos da responsabilidade, e nem estou dizendo de um ministério específico, mas de obedecer o que Deus tem nos chamado a servir, se nós nos eximirmos, vai fazer falta no todo. Deus supre as necessidades, mas faz falta no nosso corpo, na nossa realidade cada vez mais. Por isso, essa primeira perspectiva como igreja. Vimos, então, paixão na semana passada, e hoje a gente vai ver um pouquinho dessas outras 3 pontos. A gente vai ver a ideia de habilidades, facilidades que cada um tem, vamos ver a ideia de estilo pessoal, e, por fim, nós vamos começar vendo os nossos dons espirituais, e aí a gente vai ver isso nas outras últimas 2 aulas também, enfaticamente tentando entender cada um deles, e tentando entender como nós, talvez, podemos servir a Deus nessas áreas. Tudo bem? Então, ok. Se você tem a sua Bíblia também, queria te convidar a abrir em Atos, capítulo 19. E a gente vê um pouquinho da história de Paulo, porque o que se fala sobre habilidades é o que nós já talvez introduzimos. A todos Deus deu habilidades. A gente fala também na Bíblia um conceito que chama a graça comum, ou seja, a chuva, a Bíblia fala isso, né? A chuva, ela cai sobre os bons e sobre os maus, e todos se beneficiam da chuva. A colheita também cai sobre, de alguma forma, sobre essas pessoas. Então, nós vemos no mundo pessoas que não têm Cristo no seu coração, mas têm tremendas habilidades. Você vê atletas, você vê físicos, você vê cientistas, você vê filósofos, você vê tantas áreas específicas de pessoas que não são cristãs, mas têm tremendas habilidades. Essa diferenciação de que as habilidades são facilidades, são alguns aspectos que Deus nos deu pela sua graça e que nós somos diferentes dos outros. Os dons que nós vamos ver depois, o próprio Deus nos dá através de Cristo na salvação, e isso é a nossa forma de exercer, então, o crescimento da igreja na responsabilidade de cada um. Então, olha o que fala um pouquinho a ideia de habilidades, e se você tem um papel, uma caneta aí, eu queria te convidar, nesse momento, você já anotar, talvez isso, depois você poder anotar um pouquinho
ao longo da semana, algumas outras coisas que você está pensando, e você poder identificar isso. Esse estudo, ele nos ajuda a gente se conhecer um pouquinho mais e ver as diferenças de cada um do outro. Então, por exemplo, primeira coisa, os estudos. Estudos, profissão e facilidades naturais são características que nós vemos em meio ao que nós vivemos. Cada um de nós tem isso, seja uma escolaridade qual for, seja a profissão qual for, seja o envolvimento qual for e as facilidades quais forem. Começando isso, eu queria te convidar a ver ali em Atos 19, o versículo 8 a 11. Olha o que diz. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Olha que coisa incrível. Lembra que a gente falou sobre dons e sobre a questão de habilidades? Deus certamente deu dons para Paulo. O dom do ensino, da exortação, no apostólico, coisas muito específicas para a vida dele, onde ele era capacitado espiritualmente a cada momento. Agora, existem outras coisas que Paulo, mesmo antes de ter o seu encontro com Cristo, ele já estava sendo preparado. Paulo, ele era um conhecedor da lei. Ele foi ensinado aos pés de Gamaliel como fariseu. O fariseu, ele estudava o Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, de uma forma tão enfática que eles tinham aquilo de cor. Eles não eram só conhecedores da lei por conta do título deles, é porque eles conheciam, eles sabiam de cor a palavra de Deus. Dentro disso, o que aconteceu na transformação e na salvação dele é que ele conseguiu colocar todas as promessas do Antigo Testamento, Cristo, naquela promessa, dizendo, então é Cristo essa pessoa que tanto eu estudei, sobre tanto almejei. Ele era um fariseu, ou seja, ele tinha a habilidade e a possibilidade de entrar dentro de uma sinagoga, ele tinha o respeito por aquelas pessoas, ele tinha a possibilidade de entrar ali. Segundo, ele tinha, de certa forma, uma dupla cidadania. Ele era um hebreu, mas também era romano, de certa forma. Então, ele falava tanto grego quanto judeu. E essas habilidades, talvez desde o início da sua vida, ajudaram muito ele. Como nós vemos no texto, ele falou a judeus e a gregos, e ambos ouviram da palavra do Senhor. Que triste seria ter um povo que não pudesse escutar da palavra do Senhor, porque não houvesse ninguém que falasse a língua deles. Então, as habilidades que Deus deu a Paulo certamente permitiram com que ele pudesse transmitir essa palavra a tantas pessoas. Ele habitava nas sinagogas, tinha respeito das pessoas, tinha habilidade para conversar com elas e argumentar. Nós vemos quando ele entra em Atenas, num momento específico da vida dele, onde existem vários altares, e ele fala do altar ao Deus desconhecido, porque ele conhecia a história daquela cidade. Ele sabia, ele era um estudioso, ou seja, Deus usou todas as habilidades de Paulo para servir a ele. E essa é a coisa que eu quero talvez te deixar na mente. Se Deus te deu habilidades, ele te deu talentos, é como a parábola dos talentos. Ele anseia que você utilize para a honra e glória dele. Nada disso é sem uma responsabilidade. Por isso, papel e caneta aí, primeira coisa que você vai ver. Estudos. Qual estudo talvez você fez? Talvez você estudou numa escola onde se preparou com algumas coisas. Talvez você teve cursos formais ou informais, seja de faculdade, de pós, de curso técnico, cursos profissionalizantes, tantas coisas diferentes que nós temos ao nosso meio. Talvez você fez cursos de musicalização, cursos de idiomas, cursos de coisas diferentes. Por isso que eu digo informais ou informais, coisas que você aprendeu. Talvez alguém foi te ensinando na prática uma capacitação específica. Tudo isso, saiba que Deus pode usar para a honra e glória dele e provavelmente ele anseia usar também em momentos diferentes da sua vida. Então, anota aí, estudos, coisas que você percebe, puxa, ao longo da minha vida, eu me aprimorei nessas coisas. Eu estudei sobre isso, eu avaliei isso, me ensinaram essa parte, então essa é a primeira categoria. A segunda, a sua profissão.
O que talvez Deus te colocou para ou te permitiu fazer hoje e como você interage com essas realidades hoje. Então, você pode ser um administrador, você pode ser um engenheiro, você pode ser advogado, você pode ser um professor, você pode ser tantas e tantas outras coisas que Deus certamente tem te dotado dessa possibilidade de servir, como nenhuma outra pessoa talvez tenha as mesmas habilidades e as mesmas facilidades e está na mesma profissão. Entenda que eu não quero falar aqui sobre questões nobres ou não nobres. Deus usa as pessoas nas suas profissões mais simples, como os discípulos foram, e Deus usa pessoas nas suas profissões mais complexas, como tantos outros foram também. Deus usa a cada um de nós, através dos estudos, através da profissão e, por fim, através de facilidades naturais. Anota aí também, então, quais são as facilidades que você percebe. E esse também é um exercício, talvez, que você perguntar para outra pessoa que te conheça bem, o que ela avalia sobre você. Então, talvez você tenha uma facilidade no esporte, tenha uma facilidade com música, com artes, com comunicação, com informática. A lista é gigantesca e são facilidades. Como eu falei, a diferença minha da Sofia é que eu pego uma receita para fazer alguma janta, alguma coisa assim, e eu seguindo toda a receita vai dar errado. A Sofia, ela pega a receita e ela guarda. E ela faz tudo de cabeça e não experimenta, e fica perfeito. Eu não consigo entender como ela faz isso. Para mim é magia, é bruxaria, o que ela faz, mas simplesmente fica bom. Eu não consigo fazer a mesma coisa. Mesmo que eu siga toda a receita e tente fazer exatamente o que ela pediu, vai ficar diferente. Deus deu habilidades naturais para cada um de nós, facilidades. E a gente poderia ficar horas falando sobre a facilidade diferente de cada um. E eu sempre fico pensando também, né? Estava falando com a Vera esses tempos. Teve uma vez, em um dos galetos da igreja, em que pediram para eu ir no atacadão e comprar as coisas. Olha, queridos irmãos, foi o dia mais difícil da minha vida, porque eu não nasci para fazer compra e avaliar preços e fazer isso e ver as quantidades e ver as coisas. Mas eu percebo, por exemplo, a Vera Tober tem uma habilidade gigantesca na organização. Não só disso, mas de toda a questão alimentícia, né? Nos ajudou muito em vários retiros com relação a isso. E eu louvo a Deus por isso, porque se dependesse de mim, o pessoal ia comer miojo todos os dias e era o que ia ter, porque eu não consigo. Foi muito difícil para mim comprar coisas para o galeto e avaliar. Obviamente, Deus pode me colocar nessas áreas, eu posso servi-lo e quero estar aberto, mas Deus vai nos mostrando com o passar do tempo. Quer ver um exemplo bem próximo da gente, bem prático? Nós temos um casal de missionários muito queridos nossos que chama o Johnny First e a Thaís. Eles foram para o PV Áustria. Quando o Johnny ele contou um pouquinho do testemunho dele, foi muito especial para mim ouvir que o testemunho dele ele dizia: eu nasci em Porto Alegre, fui para a Alemanha, então eu, de certa forma, voltei depois. Eu conheci duas línguas, eu sei o português e eu sei o alemão. E eu nunca entendia por que eu sabia isso, né? Da segunda forma, eu fiz um curso de engenharia, de questões de marcenaria e tudo mais, e eu nunca soube aonde eu poderia usar. E eu passei anos servindo no Palavra da Vida Sul, coordenando equipes ali, organizando. E aí surgiu esse convite do PV Áustria. E parece que Deus foi unindo toda a minha história e todas as coisas que eu fui fazendo ao longo da vida para servi-lo, porque é um lugar onde se fala alemão, é um lugar onde está começando praticamente do zero e vou precisar construir muita coisa, e precisam de missionários que possam transitar entre esse meio dos adolescentes e dos jovens, que foi o que Deus me preparou a vida toda. Para mim, esse testemunho foi muito impactante, porque talvez não é o testemunho de todos, assim, de nossa, eu vi exatamente o que Deus me preparou. Mas para mim, a coisa mais especial é que Deus está usando toda a minha vida, todas as minhas habilidades, para servi-lo de uma maneira única. E Ele está fazendo isso já dentro da igreja, dentro da onde eu vivo. Duas pessoas podem estar no mesmo ministério, servindo de maneiras diferentes, e isso é especial. E isso é profundo, é o que Deus pode fazer. Por isso, minha ideia, através de você identificar suas habilidades, é você ver o que Deus te deu. Identificar habilidades é uma responsabilidade, porque saiba que Deus vai querer usar isso para a sua honra e glória. Se Deus te deu habilidade de comunicação, você vai ter que entender como usar isso para a honra e glória dele. Habilidade de informática, habilidade no esporte, na música, nas artes ou em tantas outras áreas, você tem a responsabilidade de usar isso para a honra e glória dele também. E ali onde você vai estar mais feliz e mais contente na sua vida. Habilidades
é uma dessas formas que a gente vai avaliar quem nós somos e como nós nos comportamos. Segunda coisa que a gente vai ver hoje é a questão do estilo pessoal. E estilo pessoal é algo que talvez a gente pode ver claramente no Salmo 139, versículos 14. Eu queria começar falando sobre isso, olhando esse salmo. O Salmo 139, ele vai falando sobre a percepção de Deus sobre nós, a percepção completa de Deus sobre nós, como ele nos conhece em tudo, em todos os detalhes, porque ele é quem nos fez. O versículo 14, então, desse salmo diz assim: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. De modo especial e admirável. Deus criou a cada um de nós de uma maneira especial, uma maneira admirável. Aonde você foi colocado no seu nascimento, a história que você tem, o testemunho que você conta, o quem você é, Deus te fez de uma maneira especial, única, admirável. E Deus quer te usar para servir outras pessoas. Então, se Deus te fez de uma maneira especial, quer dizer que ele fez outras pessoas de uma maneira diferente. Todas especiais, mas cada um de uma maneira admirável, única. A grande ideia sobre isso é que o estilo pessoal, ele reage através da nossa vida. Como nós vemos habilidades, nós vemos várias coisas que Deus percebia, talvez nos seus discípulos, nos seus seguidores, viu em Paulo, viu em outros, e que suas habilidades foram usadas para o serviço dele. O estilo também são nossos temperamentos, a nossa forma de lidar com as circunstâncias, que Deus também pode usar para sua honra e glória. Então, olha comigo agora um outro texto, Números, capítulo 12, versículo 3. Talvez o meu personagem favorito da Bíblia, ele é o conhecido Moisés, porque ele talvez representa muito mais a minha vida nos momentos vacilantes e preocupantes e não saber o que fazer, do que talvez outros personagens ao longo da história, né? E é engraçado que Moisés, quando ele é chamado por Deus em Êxodo 3, a gente percebe que ele parece medroso, né? Porque ele, primeiramente, em Êxodo 2, como a gente viu ano passado, né? Êxodo 2, ele começa e ele vê que o povo hebreu está sofrendo e ele vai lá e mata o egípcio, esconde, mas daí ele tem medo. E ele foge para o deserto e passa 40 anos lá constituindo família, uma vida onde pastoreava ovelhas. Então, depois de 40 anos, talvez ele clamando a Deus, falando: Deus, por que tudo aconteceu na minha história? Por que tudo chegou até isso? Então Deus responde, fala: Moisés, a palavra de Deus é assim, ela diz: eu escutei o clamor do meu povo e eu escutei o que você está sentindo. Por isso, chegou o tempo da gente fazer alguma coisa. Eu sempre penso, Moisés então se animou e fala: enfim, agora eu vou ser usado por Deus. E aí o que Deus diz é: eu quero te usar para isso. E aí o que Moisés fala é: quem sou eu para falar com o faraó? Quem sou eu para falar com qualquer uma das pessoas? Talvez a resposta de Deus é: querido, eu estou te preparando a vida inteira para fazer isso. Você é o único que conhece dentro do palácio, você conhece a vida dos egípcios, você conhece os hebreus, você sabe quem eles são. E essa parte, talvez, de medroso, ou talvez de uma característica de Moisés, antes de ser usado por Deus, parecia algo negativo. Fala: puxa, por que ele não topa os desafios? Olha então o que fala Números 12, versículo 3. Aliás, a partir do versículo 1. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com a mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, em outras versões, manso, mais do que qualquer homem que havia na terra. E aí, a gente não vai ler toda a história, mas nós vemos uma característica de temperamental de Moisés. Ele era alguém manso. E a verdade é que nesse momento da história, Miriam e Arão, ou seja, os irmãos de Moisés, queriam destituir ele da liderança do povo e queriam que eles também fossem porta-vozes. Lembrando que Arão, tempos antes, ele que ajudou o povo e liderou o povo para erguer o bezerro de ouro. Então, com certeza, eles não estavam caminhando da mesma forma que Moisés estava caminhando com Deus.
Então Deus fala que ia punir então a Arão e Miriam, e o próprio Moisés intercede por eles e diz: calma, Deus, eu quero que tu preserve a vida deles, eu quero que você cuide da vida deles, porque eu entendo que eles ainda, né, vão ser usados por ti em tudo isso. Ou seja, a mansidão de Moisés preserva a vida daquelas pessoas. Nós vemos um outro momento onde Deus diz para Moisés: Moisés, eu vou destruir todo o povo. E Moisés diz: Deus, mas calma, vamos tentar de novo, o povo ainda pode se arrepender. Moisés passou 40 anos no deserto. Eu quero que vocês digam outra pessoa que aguentaria 40 anos com um povo reclamão, lidando diariamente. Por quê? Ele era manso. Deus deu um estilo de pessoal para ele, temperamento, onde ele poderia ser usado. Por isso, eu quero mostrar 3 formas, talvez, de você identificar o seu temperamento, o seu estilo pessoal. Existem muitos livros cristãos bons. Quero depois, talvez na última aula, apresentar algumas coisas nesse sentido. Mas o que eu quero te mostrar nesse momento é um pouquinho de algumas categorias que existem para a gente avaliar as diferenças de pessoas. Moisés era alguém manso antes de ser usado por Deus, ou seja, quando ele usava essas características sem Deus, ele era alguém medroso, fujão, ele não estava apto para servir a Deus. Depois, quando ele disse: eu estou disposto a caminhar com Deus, a vida dele muda e ele se torna uma pessoa mansa, positiva, cuidando do povo, liderando o povo, de tal forma que conta-se na história que nunca houve nenhum líder em Israel como o próprio Moisés. Esse foi o reconhecimento deles. Primeiro elemento dentro disso, para você talvez avaliar o seu estilo pessoal. Esse elemento ele fala aqui no aquele livro que eu tinha comentado, Rede Ministerial, que ele é um quadrante, muito simples. Primeiro, existem pessoas um pouco mais motivadas por tarefas, ou seja, é motivado em realizar tarefas, é a forma que você se sente estimulado a servir as outras pessoas. Ambos vão servir os outros. Um motivado por tarefas, por servir, por fazer coisas. O outro motivado por pessoas, por estar com as pessoas, por lidar com as pessoas. A pessoa enche de energia quando ela está desenvolvendo relacionamento com essas pessoas. Nas duas, eu estou demonstrando amor pela igreja, nas duas eu estou servindo. Uma conversando, acompanhando, orando junto, na outra, em mais momentos, servindo, capacitando, contribuindo. Então, essas várias características são dadas por Deus. Um é mais motivado por tarefas, outro mais motivado por pessoas. Não existe um estilo certo e errado. O errado é eu não utilizar o meu estilo para Deus. Certo é utilizar o que eu tenho para Deus. Segunda parte do quadrante é a ideia de alguém não estruturado e alguém estruturado. Ou seja, alguém não estruturado é com muitas opções e flexibilidade. É aquela pessoa que, às vezes, quando sai de férias, ela vai. Ela não fez todo o roteiro preparado e tudo, ela só vai. E ela está super feliz de descobrir no meio do caminho que, às vezes, tem um hotel, às vezes não tem, vai ter que dormir num hostel, vai ter que dormir em outro lugar, vai ter que dormir no aeroporto, e paciência. Então, é uma pessoa que é bem desapegada a isso. O estruturado é aquele que precisa planejar os seus próximos 5, 10 anos, já tudo que vai fazer, e tudo está organizado, tudo é uma sequência lógica, e a pessoa funciona assim. E agora eu quero que você identifique dentro da sua casa as pessoas. Talvez você vê um filho, uma filha fala: esse aqui, ele planeja até a próxima descendência, tudo que fez. Esse aqui, ele está contando com cada dia o seu próprio mal. O que aconteceu hoje, aconteceu. Obviamente, existe uma organização que nós vamos amadurecendo, mas existe um estilo dentro disso. Existem pessoas, como eu percebo, que amam servir aos outros, e amam dar presentes, e amam contribuir, e amam orar por elas, mesmo que em silêncio, amam fazer coisas. E a forma que essa pessoa demonstra amor é fazendo coisas. E outras pessoas que querem estar junto com as pessoas, não tem muita sensibilidade de dar alguma coisa, ou de contribuir, ou de outras coisas, mas estão com as pessoas. Entenda que dentro desses quadrantes, deixa eu pegar aqui o meu mouse. Agora vocês estão conseguindo ver o meu mouse, né? Certo. Dentro desses quadrantes aqui, talvez você vai se encaixar um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro. Tem pessoas que são muito num canto, muito no outro, mas dentro disso, Deus vai te colocar em algum momento, provavelmente, dessas circunstâncias. Aonde eu me vejo, tá? Talvez no momento, uma situação um pouquinho mais motivado por pessoas não estruturado. Eu tenho dificuldade de planejar e organizar as coisas a longo prazo. Eu quero crescer nisso, com certeza, é algo que eu sinto que é necessário, mas eu percebo que muitas vezes eu tenho uma facilidade um pouquinho mais de, puxa, as coisas não estão acontecendo do jeito que
que estavam. Então, vamos caminhar, vamos ver as outras oportunidades. A pandemia tem nos mostrado isso. Com todos os pastores que a gente conversa, falam, não sei o que fazer. Ok, então a gente precisa improvisar, precisa ser igreja nesse tempo. E talvez essa facilidade me ajude nesse momento, como outras circunstâncias vão ajudar outras pessoas. Talvez você vai se identificar mais com um quadrante, mais com o outro. Não tenha isso como um peso. É mais uma percepção, talvez, de que nós somos diferentes. Você vai ver uma linha base, talvez, nesse sentido, certo? E entenda, por exemplo, um missionário que ele vive no campo missionário, se ele for completamente estruturado, ele não vai aguentar talvez muito tempo, porque ele chega no campo e ele pensa, eu vou evangelizar tantas pessoas em tantos anos, vai acontecer tantas coisas. Ele chega lá e não sabe nem a língua. Ele precisa aprender a língua, ele precisa aprender a cultura, ele precisa aprender costumes. Nós temos o missionário Kurt Kish na nossa igreja, que demorou 20 e poucos anos para que o primeiro convertido Yanomami, então, pudesse estar ali junto com ele. Se fosse alguém apegado a toda a estrutura e todo o preparo e todos os detalhes, talvez não conseguiria, mas Deus usou o seu estilo para honrar e para servir dentro daquele povo também. Segunda forma de talvez a gente avaliar o nosso estilo pessoal. Essa é uma análise, acho que desde a Grécia Antiga, que fala do sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. São formas diferentes da gente perceber as nossas características e características diferentes de cada um, como a gente reage. Obviamente, tudo isso são categorias que não estou pegando da Bíblia, estou pegando de estudos que se fazem na era moderna para a gente avaliar um pouquinho que cada pessoa é diferente. Tá? Existem alguns testes sobre isso, de qual temperamento talvez mais se parece com o teu, e é bom às vezes a gente ver a descrição deles, porque nos ajuda a ver, puxa, então é por isso que eu reajo um pouquinho diferente da outra pessoa, porque eu tenho um temperamento diferente do outro. Por fim, aí chega a minha recomendação e o meu dever de casa para você, certo? Existe um site chamado 16 Personalities, 16 personalidades. Se você colocar no Google 16 personalidades, você vai ver ali, então, um teste que demora uns 15 minutos para você fazer, de várias áreas da sua vida, e você vai ver qual dessas 16 personalidades, e esse teste talvez junta esses dois anteriores que eu falei, junta vários testes assim, para você identificar como você reage às circunstâncias. Na própria descrição do site diz que é meio assustador, porque tu vai vendo e fala, nossa, esse sou eu, exatamente o que eu faço, como eu interajo na vida, porque eles realmente fizeram muito estudo para tentar avaliar cada tipo de pessoa diferente. Então, minha dica é, depois daqui, durante essa semana, entra nesse site, 16 Personalities, 16 personalidades, ele é em português, tá? Você pode colocar ali, pode ver toda a descrição, fazer cada uma desses testes, e você vê. Só para vocês terem uma noção, o que apareceu para mim é a ideia de ativista no português, né? E essa pessoa é a pessoa que geralmente se torna muito comunicativo, animado, se anima muito fácil com as circunstâncias, mas se perde na questão administrativa, se frustra com isso. Sou eu. A parte administrativa, para mim, é muito mais difícil do que a parte de sonhar, de imaginar, de criar. E é uma pessoa muito emocional e sensível, ou seja, eu animo rapidamente as pessoas, mas quando eu desanimo também os outros, porque eu também estou mal. Então, são características que mostram ali, para mim, encaixam muito bem. E eu percebo coisas que eu vivo na minha vida e como eu preciso, diante de Deus, resolver essas situações. Então, entre nesse site, minha recomendação para você avaliar um pouquinho do seu estilo pessoal, seu temperamento e as características que talvez você tenha únicas. Tudo bem? Beleza. Vimos, então, habilidades, vimos, então, estilo pessoal e vimos paixão. Talvez você vai, a minha ideia agora ao longo das aulas é a gente conseguir talvez completar aquele quadrante, colocar o que é a nossa paixão, ou o que se parece mais com a nossa paixão, as nossas habilidades, talvez o nosso estilo pessoal, e até isso vai nos ajudar agora com os nossos dons, porque certamente Deus nos dotou de dons, de características, e os testes que nós vamos fazer de dons, eles têm muito a ver com as habilidades, com as facilidades, com o nosso estilo, com a nossa paixão. Tudo isso está ligado para que nós identificamos também os dons que Deus nos deu. Os testes que nós vamos fazer são uma sequência praticamente do que vocês já estão escrevendo. Então, tudo isso já está te ajudando a identificar um pouquinho mais. E agora, então, e por isso até para dizer, né, nós não vamos começar agora a aula sobre dons. A aula sobre dons já começou na aula passada.
A gente está vendo tudo o que talvez compõe essa ideia, e agora sim a gente vai olhar para a palavra de Deus, o que que fala nos textos ali, principalmente paulinos, né, o que ele vai falando sobre os dons espirituais a partir desse momento. Antes da gente entrar nos textos bíblicos, eu queria falar rapidamente sobre talvez 4 enganos que a gente pode ter e perceber com relação aos dons espirituais. Como a gente falou na primeira aula, uma má percepção ou uma percepção errônea sobre os dons espirituais nos levam a talvez uma prática errônea na nossa vida como igreja, na nossa vida como congregação. Quanto mais a gente entender o que a palavra de Deus nos fala com clareza, mais a gente vai conseguir servir aos outros também com clareza. Então, olha o que é talvez esses quatro enganos que a gente percebe ao nosso redor e acabam nos travando, às vezes, de nós servirmos a Deus com o que Ele tem nos dado. Primeira coisa dessas características é a omissão. A omissão é a ideia de que Deus, que os dons só acontecem para pastores e líderes. Ou seja, o pastor que está lá à frente, esse tem que saber orar, tem que ser misericordioso, tem que saber as línguas e tem que interpretar. Ele tem que também ser o profeta, ele tem que ser aquele que ensina, o apóstolo, tudo. A gente coloca tudo naquela pessoa e diz, ele não está fazendo isso. Ele não é tão misericordioso. Eu vejo outras pessoas mais, ele não é o evangelista. Como pode o pastor não ser o maior evangelista? Como pode ele não ser o maior dotado disso? A primeira percepção é essa. Quando eu digo isso, eu me omito. Eu digo, ele precisa, eu não. O chamado cristão aconteceu antes de qualquer chamado, acontece antes de qualquer chamado para uma área específica. Nós precisamos, primeiro estamos em Cristo e depois entendemos onde ele nos coloca no seu corpo. Ou seja, o pastor, o líder, o missionário, qualquer um desses, pode ter tantos dons quanto você, como qualquer pessoa que entregou a sua vida para Cristo. A diferença é as áreas de atuação de cada um, ou que Deus tem chamado cada um a atuar, e as responsabilidades também com cada um nesse sentido. Então, sim, Deus pode dotar pessoas com vários dons. Deus pode dotar pessoas com dons diferentes, mas saiba que Deus te deu um dom, e tanto você quanto eu somos chamados a servir a Deus. Então, dons não são coisas só para pessoas que estão vocacionadas numa função específica eclesiástica. É para todos os cristãos. Segunda coisa, frustração. E é isso que eu quero tentar evitar que você faça ao longo desse curso. Talvez você está participando das aulas aqui, está pensando, puxa, eu não consigo me identificar dentro disso. E para mim, entenda que é sempre a mesma coisa. Toda vez que eu fazia teste de dons, dava 2 ou 3 coisas. Eu falei, mas o que é o meu, então? O que eu sou? Não, mas não é isso. Não, mas é isso um pouco mais. E todo o teste que eu fazia nunca era assim, puxa, Deus revelou então a verdade dele sobre a minha vida, agora sim. Primeiro porque os testes que a gente faz, os testes não são bíblicos. Os testes são ferramentas para nos ajudar ao conteúdo bíblico ser identificado na nossa vida. Os testes são testes. Então, a frustração é isso, eu preciso me encaixar em um quadrante específico e eu só posso servir com o meu dom. Eu acho que isso é um grande erro, porque quando eu digo, não, Deus me deu o dom de ensino. Então, se as pessoas precisam de evangelistas naquele momento, se eu preciso evangelizar alguém, não. Só quando ela se converter, então eu vou ensiná-la, vou instruir. Não, Deus me deu o dom da profecia. Eu só vou revelar as verdades para os outros. Eu não vou falar sobre outras coisas. Não vou contribuir. Deus me deu o dom da contribuição, então eu jamais vou fazer outras coisas. Calma. Deus nos chamou a servir por completo, com tudo que nós temos, com as nossas habilidades e com todo o nosso ser. Todos somos chamados a servir. Deus talvez vai te capacitar espiritualmente em áreas específicas, mas saiba que você também é chamado para, mesmo sem o dom de evangelismo, apresentar Cristo a toda criatura, apresentar Cristo às pessoas que estão ao seu redor. É por isso que a gente colocou uma cruz grande na frente da igreja, com as lâmpadas, onde cada um de nós tem uma responsabilidade de apresentar Cristo para uma pessoa. Deus talvez não te deu o dom de contribuição, você não é tão sensível a essa parte, mas certamente você é chamado a ofertar e a devolver a Deus talvez uma parte de tudo que ele tem te dado. Esse é um chamado a todos os cristãos, como nós vamos ver ao nosso redor. Então, é um engano e é uma frustração quando eu penso, eu preciso me encaixar exatamente naquilo e só servir naquilo. Calma, Deus já está te fazendo servir em tantas áreas que você vai ser usado por ele também. As listas, elas nos ajudam a identificar um pouco mais, talvez, uma área que eu preciso me capacitar e preciso
entender isso, mas você é chamado a servir a Deus como completo. Terceira característica, perpetuação. E esse talvez é um outro engano, que eu digo, uma vez que eu estou definido numa área, ou seja, eu fiz um teste há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, e aquele teste deu isso. Então Deus sempre vai utilizar a minha vida naquele sentido, e nunca pode ser trocado, nunca pode ser mudado. Querido, os dons são do Espírito Santo. O Espírito Santo usa os dons como quiser. Eu creio que quando nós olhamos para uma igreja do interior de Minas Gerais, aonde só tem o pastor, ele está começando um trabalho pioneiro. Deus e o Espírito Santo se manifestam na vida daquela pessoa com vários dons, porque a igreja precisa. E à medida que outras pessoas vão se fortalecendo, vão conhecendo da palavra, vão entregando a vida para Cristo, Deus vai talvez colocando outros dons para a vida dessas pessoas. Na Conde, a Conde não precisa de um pastor que tenha todos os dons, porque dentro da Conde existem diversos e diversas pessoas dotadas de muitos dons que podem servir a Deus de N formas. E que bom que a igreja não depende de uma pessoa só, porque a igreja é formada por um corpo. Então entenda que os dons são do Espírito Santo e ele vai movê-los conforme a sua percepção. E eu acho que muitas vezes a gente pensa, puxa, tal pessoa, ela está lá, então é o pastor, então ele precisa ter todos os dons como nós falamos. Não. Às vezes o pastor tem um dom que Deus deu e ele está tentando fazer o seu melhor com aquilo, mas Deus deu talvez para esse pastor o dom de liderança. E ele tem conseguido estipular e organizar uma equipe que tem servido em todos os outros dons. E glória a Deus, porque Deus vai nos dotar segundo o que for útil para o seu corpo, para o crescimento do seu corpo. Então, não tenha uma preocupação com essa perpetuação, e até entrando num outro exemplo bem claro, né? Imagina alguém que tem o dom de contribuição, certo? Percebeu isso durante toda a vida. E ele perdeu o emprego. E o que ele faz agora? Não, eu preciso vender minha casa, porque eu tenho esse dom. Calma. Deus vai te dar, se Deus deu o dom de contribuição, Deus vai te dar, de fato, as ferramentas para que possa fazer isso. E talvez, em outros momentos, você vai servir a ele de outras formas. Na minha vida, eu percebo que os dons que talvez eu tenha, tem sido uma crescente em algumas áreas específicas. Coisas que eu não percebia antes, talvez como liderança, como outras áreas. Deus tem, talvez, me dotado em partes. Tem outras que eu também não percebia e Deus tem me ensinado, nós estamos aprendendo. Por fim, quarto e último engano é a questão do mérito. E o mérito é a ideia de que eu sou merecedor do dom que eu recebo, e esse é um grande engano. Porque é quando eu digo, eu sou alguém habilidoso, eu sou bom, então Deus me deu vários dons. Cuidado, porque os dons em nada tem a ver com mérito. Porque dom, a palavra que nós lemos na última aula, do primeiro texto ali de 1 Pedro 4, ele se chama presente. É uma graça recebida, eu não fiz nada para merecer. Nada para merecer a salvação e nada para merecer os dons que Deus me dá. Isso são contribuições para a honra e glória dele. Não são méritos meus. Por isso, se não são méritos, eu não estou galgando degraus, dizendo agora eu sou o mais espiritual, tenho mais dons. Não. Aprenda a servir a Deus no que ele está te pedindo. Sirva a ele com dedicação no que ele está te chamando. Não é sobre quem você é sobre quem ele é na sua vida. Nunca foi sobre nós, mas sobre ele. Por isso, avalie esses 4 enganos para o nosso estudo inicial. E agora eu quero entrar no nosso último detalhe aqui sobre a nossa aula de hoje. Dons espirituais, 1 Coríntios 12, de 4 a 7. O que então, na continuação do texto que a gente leu aula passada, estamos vendo agora falar sobre os dons. Versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Ou seja, o que Paulo está falando aqui? Ele está falando de categorias diferentes. E eu quero te ajudar a talvez identificar essa circunstância. A primeira coisa é que ele está falando sobre diferentes tipos de dons. Dons são aqueles... o dom é o carisma do grego, e o espiritual é o pneumático, né? O próprio Espírito que realmente nos dá essa graça, esses presentes. São dados pelo Espírito Santo aos cristãos visando capacitar e servir aos outros sobrenaturalmente, ou seja, é algo que não parte de nós. É um presente espiritual que Deus nos dá, como a gente estava falando até agora, e são presentes que Deus nos dá em áreas diferentes para nós contribuirmos para a igreja dele.
Os dons são dados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo que está em nós é o mesmo. O Espírito Santo que revela o seu coração é o mesmo que fala ao meu coração. Mas os dons são diferentes, porque o corpo tem funções diferentes, mesmo sendo o mesmo corpo. Olha que especial que Paulo vai falando. Tá? Segunda coisa, então, ele fala, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ministérios é a ideia de diaconia. É quando em Atos 6, os apóstolos, eles elegem outras pessoas para que servissem às mesas. Ou seja, é o serviço mesmo, é a mão na massa. O que ele está falando ali são que cristãos com os mesmos tipos de dom podem ser levados a ministrar de formas diferentes no corpo de Cristo. Então, eu posso ter um dom de ensino e servir em uma área com crianças, e outra pessoa pode ter o dom de ensino e servir na área de EBD. E que bom que não estamos todos nós só nas crianças ou todos nós só na EBD, porque Deus está nos ajudando e nos unindo a servirmos ao mesmo, através do mesmo Espírito Santo, e agora ao mesmo Senhor, ao mesmo cabeça da igreja, a Cristo, a Ele que nós estamos servindo. Ao mesmo tempo que nós temos vários ministérios na nossa igreja, o Cristo, o cabeça, é o mesmo. E é a Ele que nós estamos servindo. Nós não estamos competindo uns com os outros. É uma cooperação para que a igreja cresça. Por fim, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Formas de atuação, essa palavra do grego, ela chama energema, a ideia de energia mesmo. É a manifestação visível do poder de Deus como resultado do uso dos dons, conforme a vontade do Senhor. Ou seja, Deus me dá dons espirituais, eu vou servir em algum ministério, alguma maneira diferente talvez da sua, os dons são talvez diferentes do seu, e a manifestação é como o Espírito Santo ele se manifesta, ou, aliás, é como se torna visível a reação do que Deus está fazendo ali no meio. Você vê Deus agindo de uma forma muito clara. E isso é muito especial, porque você está vendo a Trindade nesse momento. Você está vendo o Espírito Santo, que é o mesmo, você está vendo o Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo, e está vendo o mesmo Deus. A unidade do Espírito da Trindade sendo exercida no meio do que nós vivemos como igreja, atuando na diversidade. Ou seja, tudo vem dele. De nada a gente pode se gloriar. Ele é quem dá os dons, ele é quem dá os ministérios, ele é quem dá a forma de atuação, tudo é dele. Por fim, o texto termina falando sobre a manifestação do Espírito Santo. A cada um é dada a manifestação do Espírito Santo, que quer dizer a ideia de tornar algo conhecido, evidente, ou seja, demonstrar o poder do Espírito Santo. Existem momentos onde a gente vê pessoas intercedendo por outras e a gente vê milagres acontecendo. E isso não é uma pessoa poderosa, mas mostra um Deus poderoso por trás dessa pessoa. Mostra a ação do Espírito Santo. E isso nos gera testemunhos, nos gera alegria de poder compartilhar o que o Espírito Santo está fazendo no nosso meio, o que não somos nós. Então, o que esse texto está nos mostrando é que existem talvez categorias que a gente vai estudar um pouquinho mais e a gente vai ver tudo isso a partir da nossa próxima aula. Esse é o primeiro slide da próxima aula. E esse é o segundo, então. Então, entenda que nós temos pouca coisa de dons espirituais para a gente estudar. Aqui são 29 itens. Então, se prepara para a próxima aula, porque a gente vai começar a tentar identificar cada um deles, tentar agrupar eles, tentar formalizar alguma coisa nesse sentido. Principalmente para a gente conseguir servir a Deus da forma que talvez Ele tenha nos capacitado. Ok? Muito bem. Não consegui ver antes o bate-papo, agora eu posso dar uma olhadinha, mas também queria deixar aberto para vocês, se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então, quem quiser aí pode abrir o microfone, não só perguntas, né, mas acrescentar algo que também você tem percebido, compartilhar alguma coisa que você tem visto também, quero deixar aberto para ti, tá bom? Pastor Samuel, eu tive oportunidade, já conheci esse site antes aí, né, do teste de personalidades. É só uma dica para o pessoal, assim, não se ater muito ao textinho aquele do final, né, que ali o teste é sério, mas no final eles fazem uma coisa meio de brincadeira, não brincadeira, mas eles tentam te colocar num nível, assim, vira meio revista Capricho, né. Uhum. O interessante é saber ali, realmente, por exemplo, eu
tendo esse teste, eu me dei conta de uma coisa, que apesar que eu, até no meu trabalho, me ajudou, que eu trabalho melhor quando eu sou motivado por pessoas, né? Trabalhar em grupo, coisa assim. Então, é nesse aspecto que eu vejo que esse teste é bastante útil, a gente se conhecer, mas não pegar ali o que diz, ou quem são os personagens na história, parecido com você, né? Isso não ajuda muito, mas sim aquela matriz ali que ele gera, aquilo é interessante, assim, até os percentuais, se puder anotar aquelas letrinhas e números, é interessante, porque eu fiz isso, assim, e me ajudou também com a equipe de trabalho, assim, né? Passei para o pessoal fazer, esse cara aqui tem que trabalhar sozinho, então deixa quieto. Aí até a dica no site, né, que tem uma parte, ele é em português, mas ele tem uma grande descrição depois, se tu vê no inglês ali, né? Então, se tu coloca para ver no inglês esse site, ele vai ter uma descrição de páginas e páginas falando sobre essa categoria, né? Então, de novo, concordo plenamente com o Márcio, são referências, não são determinações. Não é a palavra de Deus, é uma ajuda, talvez, para a gente identificar, talvez, características nossas. Então, é mais uma referência nesse sentido, né? Então, beleza. Mais alguém, alguma coisa a acrescentar, talvez? Eu acho, Samuel, que como Deus fez os 7 bilhões, e lá vai alguma coisinha, chegando para 8 bilhões de pessoas, né, diferentes, né? Então, às vezes, as pessoas, um tempo atrás, me frustrava, por que eu não sei aquilo? Por que eu não faço ali? Eu acho que é um conjunto, né, independente de ser na igreja, no trabalho ou no lar, né? A gente tem que fazer aquilo que está no coração e saiba fazer, né? A gente nunca vai saber tudo de todas as áreas. Eu não sou bom em matemática, mas eu sou bom em física ou em história ou em geografia, né? Poucas pessoas no mundo vão saber fazer muitas coisas, né? Então, às vezes a gente deixa de servir ou de fazer alguma coisa porque a gente só sabe aquilo, né? Mas aquilo também é importante no conjunto, como você falou, né? Exatamente. Até, para mim, uma das coisas mais incríveis de unidade é que quanto mais eu entendo que eu não sou e o que eu sou limitado, mais eu valorizo os outros. E quanto mais eu achar que eu sou bom e que eu consigo, que eu sou melhor, menos eu vou conseguir perceber as aptidões que Deus deu para os outros. Então, isso tem tudo a ver com unidade, eu identificar, puxa, tem habilidades que eu não tenho, facilidades que eu não tenho, mas eu olho ao meu redor e eu vejo a igreja se formando. E isso é muito bom, isso nos faz um. Então, acho que isso é muito especial, com certeza, Cláudio. Sem dúvida. Alguém mais? Algum comentário? Eu tenho um comentário e pergunta. Tudo bom? Tudo bom. Quando a gente lê no Novo Testamento, na igreja primitiva, a impressão que dá um pouco nas cartas é que havia uma procura coletiva pelos dons. E na igreja contemporânea, às vezes, a ênfase parece ser muito mais uma procura individual, ou seja, cada um busca seu dom. E na igreja aparece nas cartas de Paulo, pelo menos a imagem que parece a igreja procurando. Claro que às vezes até levava a concorrências que a gente vê em Coríntios. Eu queria saber um pouco a tua impressão sobre isso. Eu só estou comentando assim, uma impressão que eu tenho. Eu nunca fui atrás disso, nunca estudei, mas eu já ouvi de igrejas que a igreja toda ora pela manifestação de Deus de dons. Não estou falando do aspecto pentecostal, estou falando assim, a igreja buscando que Deus manifeste seus dons nas pessoas que são identificadas por toda a igreja como comunidade, que são as pessoas apropriadas. Mas também tenho visto outros casos onde o próprio membro ele se candidata para coisas, né? Uma forma muito muito individualista que ele quer se colocar como. Então eu queria ver um pouquinho a tua opinião sobre isso, que eu acho que é um tema que pelo menos me interessa bastante, assim, de saber um pouquinho mais. Legal, Alejandro. Acho que é legal quando a gente vê no começo de 1 Coríntios, Paulo vai falando que a igreja de Corinto é uma igreja que não faltava nenhum dos dons, eles tinham muitos dons. Então, quando a gente percebe isso, provavelmente, talvez a carta onde Paulo mais descreve sobre os dons nesse sentido, para que eles identificassem. Ao mesmo tempo, se fala sobre os dons como, de fato, coisas que pessoas têm diferentes das outras. Então, a uns deu esse dom, a outros deu outro dom, e talvez, às vezes, são grupos de pessoas, mas começa individualmente. Para mim, a grande questão, eu acho que esse é o que nos motiva, talvez, a gente estudar os dons aqui,
é que a gente corre talvez os dois perigos, né? Tanto do cessacionista quanto do continuista. O que acontece muitas vezes é que a gente pensa, bom, eu preciso colocar minha listinha ali e é isso que eu vou servir, então pronto. E agora eu vou me candidatar para servir alguma área porque eu descobri que o meu dom é de ensino, então me coloca em ensino, senão eu não consigo servir. Então, a liderança coloca a nossa responsabilidade, às vezes na igreja, né, que me bota uma área para servir, porque eu tenho isso. E esse é o cuidado, acho que necessário também que Paulo queria ter, porque o que eu sinto na igreja moderna é que poucas vezes a gente fala sobre o Espírito Santo e que o Espírito Santo se manifesta através dos dons, através das áreas em que ele está suprindo e até nos frutos do Espírito também que são dele, porque a gente tem medo que a gente chegue na parte carismática de falar, então agora já estão orando para que o pessoal tenha dom de línguas e tenha outras coisas, que a gente vai falar um pouquinho na aula que vem, mas às vezes a gente tem um medo de uma coisa que possa acontecer e deixa de orar pela ação, como nós lemos, né? Claro, do Espírito Santo no nosso meio. A igreja é de Cristo e o Espírito Santo está agindo no meio. E é nosso dever também entender e discernir talvez o chamado dele para cada um como igreja e até nosso coletivo, né? E de novo, aí é uma percepção minha, tá? É Samuel, isso não está em nenhum texto bíblico em específico, mas olhando também para as cartas, eu percebo que quando Paulo escrevia as cartas diferentes, ele percebia propósitos para aquelas igrejas, para cada uma das igrejas. Então, uma igreja era chamada para realmente exortar o povo ao redor, outra igreja era chamada para demonstrar o amor, outra igreja era chamada para isso, para aquilo. O que me parece é que, de certa forma, Deus também colocou a Conde, desde o início da sua história, com talvez alguma forma de atuação no meio do reino de Deus, algum propósito que nós temos no meio do reino de Deus. E quanto mais talvez a gente identificar um pouquinho disso, a gente até tem conversado como liderança, né? Como a Conde talvez é um lugar onde muita gente passou. E se todos que passassem aqui, todos os pastores que foram formados, todos os líderes que foram formados continuassem na igreja, ia ter sei lá quantos mil membros. Ia ser ótimo, mas aprove a Deus que muitas dessas pessoas que foram treinadas, capacitadas aqui, fossem levadas para outros lugares, para servir em outros lugares, porque é o reino dele. Então, talvez em algum aspecto, a Conde, muitas vezes acaba sendo um celeiro de líderes, me parece um pouco isso, né? E que bom, e glória a Deus, porque Deus tem usado talvez nossa igreja de alguma característica. Certamente, várias outras características Deus tem nos usado e vai nos usar, mas essa é uma percepção minha, tá, Samuel? E olhando um pouquinho para a nossa realidade, o que de fato não nos exime de buscar como igreja servir a Deus com totalidade. Mas talvez dentro da nossa cidade, onde nós estamos, nós temos talvez algo que Deus tem nos chamado a fazer. E nós precisamos aprender disso também, né? Então, só um resuminho. De novo, né? Agora são 10h03 já. Não quero tomar mais o tempo de vocês para cada um poder ver o seu culto. Mas não sei se alguém tem uma última palavrinha só, senão queria orar também e a gente terminar o nosso tempinho aqui, tá bom? Bom dia. Eu acho que... Desculpa, Matias, fale. Podemos falar os dois, só o Matias primeiro, depois o Vitor. Não, o que eu ia dizer é que uma coisa que, com o passar dos anos, né, que eu participo da igreja desde criança, então, uma coisa que eu aprendi é que nessa busca de identificar os teus dons, né, e também as tuas habilidades, talentos naturais, às vezes a gente tem certeza do que a gente não tem, né? E nem tanta certeza daquilo que a gente tem, né? Então, uma coisa que eu aprendi que é importante a gente aceitar desafios como uma forma de teste também, né? Para ver se a gente se enquadra, se encaixa, se aquilo Deus comprova, né, na tua vida. Eu já exerci vários ministérios dentro da igreja, né? A igreja é muito boa porque ela te dá essa amplitude, né, de várias áreas e faixas etárias e tipos de ministério. Então, uns eu descobri que não é o meu chamado, não é o meu chão, e outros que eu achava que não era, mas aceitei o desafio, eu disse, poxa, até que, né, é legal, gosto de fazer isso e tal. Então, isso, é só contribuir com isso, né? Aquilo que tu tem certeza que não, ok, mas aquilo que talvez gere alguma dúvida, experimenta, né? Deus pode usar esse teste para te ajudar também a decidir encontrar o teu caminho aí.
Com certeza. Eu acho que dentro Perfeito. disso, né, você tem uma resposta que talvez a gente pode dar toda essa aula, sirva. Deus, com o tempo, enquanto a gente trabalha, vai te mostrando talvez circunstâncias específicas, mas na dúvida, sirva. Ele te chama para servir. Acho que isso é muito especial, com certeza. Obrigado, Matias. Vitor? Rapidamente, só para lembrar que a carta de Coríntios é uma carta corretiva, né? Na verdade, Paulo estava instruindo a igreja a buscar caráter. Tanto é que a apoteose de Coríntios é 1 Coríntios 13. E 1 Coríntios 13 está ligado a amor e ligado à edificação. Os dons e ministérios da igreja são para edificação. Então, uma pessoa nunca vai errar se ela buscar a edificação do corpo. Todo o resto, a diminuição ou ampliação das atividades de Deus, é de Deus. Então, quando Deus entender que é necessário intervir, ele intervém, que ele é soberano. Agora, nós, dentro da nossa luz evangélica, dentro da doutrina, do que a boa palavra e a melhor doutrina apresenta, ela sempre mostra o seguinte: busque o amor, busque o serviço, busque a edificação do outro. E Deus, dessa forma, vai fazer com que o teu dom seja equilibrado, seja ele qual for. Amém. Deu spoiler do final do nosso curso já. Exatamente assim. Isso que eu queria falar. Desculpa. Mas não, eu acho que acrescenta plenamente nisso. Todo estudo dos dons, ele visa algo muito maior, né? E é por isso que a gente está estudando e tem uma sequência muito lógica entre 1 Coríntios 12 e o 13. Então, isso com certeza, você quer saber um pouquinho mais dos dons e principalmente sobre esse amor, né? Sobre essa manifestação mais profunda do que todas as outras. Então, participe da próxima aula também, que a gente vai começar a ver um pouquinho de cada um desses dons, tá? Então, eu já estou te chamando para a próxima também. Vamos terminar orando, então? Deus, eu quero te agradecer e te louvar profundamente, porque o Senhor, na tua palavra, nos mostra tantas características de como nós podemos servir. Deus, certamente, a tua palavra, ela nos chama a não ser só ouvintes, mas praticantes, como nós começamos orando. Deus, de tudo que nós temos aprendido hoje, nos ajuda a, desde já, poder servir. Hoje a nossa igreja ela está se encontrando online. E o grande desafio e a grande pergunta, que o meu anseio que cada um faça aqui é como eu posso servir a tua igreja hoje. Talvez o Senhor nos chame a servir os nossos vizinhos, talvez o Senhor nos chame a servir contribuindo com pessoas, talvez o Senhor nos chame a servir cuidando uns dos outros, orando uns pelos outros, nos ajuda e nos dá uma direção para a forma que nós possamos orar, Pai, e possamos cuidar uns dos outros. Da mesma forma, eu quero te pedir pela Rosane, para essa situação realmente que ela apontou, talvez agora no momento mais delicado, não sabemos exatamente o que é, mas também te pedimos que o Senhor possa estar com a tua mão soberana sobre ela e sobre a família dela. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Pai.